Vamos lá, então. Vamos lá, então. Boa tarde a todos, pessoal. Então, aula de treinamento físico, dia 5 de agosto de 2021. Hoje é a aula 2, né, de treinamento físico. Nós estamos ainda nesse núcleo de conhecimentos mais básicos, né, sobre nomenclatura e conceitos gerais sobre treinamento físico. Olha só, vamos dar sequência. Então, na aula passada, nós vimos os primeiros conceitos, mostrei todo o plano de ensino para vocês. Então, para quem não assistiu, então, se tem dúvidas, nem me perguntem agora, pela questão do tempo mesmo, assistam a aula 1, tá? A aula anterior, que ali tem a explicação geral sobre o plano de ensino. Mas, se ainda continuarem com dúvidas, claro, entrem em contato, mas primeiro assistam a aula, se caso algum perdeu. Tá? Assistam isso primeiro, e o material mesmo, plano de ensino e tal. E aí eu já aproveito para avisar, já coloquei material no Moodle, tá? Os arquivos principais. Lembrem que o plano de ensino ele é bastante dinâmico, então ele pode estar sendo modificado, então estejam atentos à última versão que estiver no Moodle. Eu vou estar sempre atualizando aquele arquivo do Word, especialmente sobre o cronograma, tá? Porque do resto não vai mudar muito. E também coloquei ali um link com materiais de consulta, eu chamei assim, tá? Eu fiz duas coisas também. Lembrem que no plano de ensino, eu acho que é uma coisa que não estava quando eu mostrei o plano de ensino. Eu adicionei uma outra coisa que eu tinha feito num arquivo diferente no semestre passado, que não vou dizer para não confundir, mas que agora está lá no plano de ensino, a bibliografia. Tá? Nessa bibliografia, eu tentei fazer uma coisa mais dinâmica. Era já uma preocupação do departamento, da Congrade, vocês terem acesso a materiais de consulta que fossem online e de livre acesso. Tá? Então, pela questão do acesso a bibliotecas, coisa óbvia, né? Então, eu fiz esse exercício e achei lá, eu estava num outro arquivo, não estava. Agora eu botei no plano de ensino. Se vocês pegarem o plano de ensino que está no Moodle, e provavelmente acho que o que eu mandei para o WhatsApp, tá? Tem que ver lá. Na bibliografia tem links a materiais. Tem a apostila que eu mandei na aula passada, tá, para vocês. Então, quem perdeu aquele link, está lá no plano de ensino, se não peguem com um colega que a gente dividiu aí com a turma. E também tem um link com vários materiais, assim, ó, de principal, que eu lembro bem, tem uma produção feita pelo professor Ronei e professor Eurico, que foi uma obra que eu ajudei também num outro capítulo sobre biomecânica, mas tem um capítulo ali que é treinamento esportivo, que foi produzido pela Fundação Vale, tá? É um apoio assim governamental, foi feito um livro muito legal, com vários capítulos, e tem o capítulo de treinamento esportivo. Está lá o link na bibliografia do plano de ensino, mas só para vocês saberem que ali tem um material que, de certa forma, assim, respeita bastante a nomenclatura que a gente usa. Tá? Então, é um material legal. Eu não digo que os outros não sejam, mas só fiquem atentos, porque temos aquele problema de nomenclatura. Se pegar livro do Zakharov, do Bompa, do outro que eu esqueci, que até uso mais, do Weineck, Treinamento Ideal, por exemplo, um outro livro que são muito importantes sobre treinamento físico, vocês vão ver que cada um deles usa termos diferentes para coisas iguais. Ou seja, tem aquele problema de nomenclatura. Então, leiam, mas fiquem sempre atentos. Opa, o que ele quer dizer com isso? O que nós estamos vendo na turma? Porque não vai adiantar. Eu vou avaliar vocês com o que eu estou dando aqui. Então, façam sempre esse olhar com cuidado por causa desse problema. Diferente da fisiologia, por exemplo, que tem menos confusão com termos por ser uma área mais estabelecida, ou a biomecânica mesmo, que usa os conceitos da mecânica clássica, que são mais estabelecidos ainda, né? Nós, na área de treinamento, sofremos com isso. Tá? Mas tem bastante material legal. Esses acessos estão todos lá na bibliografia. Tem também vídeos, tá? Coisas bem interessantes aí para vocês acessarem sobre treinamento, coisas até modernas também, que não é o conteúdo clássico assim da disciplina, mas são coisas bem legais de aprofundamento e tal, que eu acho que vocês vão gostar. Para quem quer se aprofundar com treinamento, tem bastante material legal. Tá? De aviso, acho que inicial é por aí, gente. É isso aí. Eu só queria resgatar com vocês essa questão, já que eu falei dos conteúdos, claro, o que a gente coloca nessa bibliografia, a gente sabe que é uma parte ínfima aí do conteúdo que existe de acesso à internet, que vocês têm, né, pela internet, tá? Ao mesmo tempo, a gente sabe que ao mesmo tempo que tem muito material legal na internet, pode botar 10 vezes mais de material muito ruim na internet. Então, eu sempre lembro vocês, usem ferramentas com cuidado, né? Façam escolhas
Assim, conhecer é sempre bom, curiosidade, né, de casos clínicos, casos práticos, histórias de vida. Agora mesmo com as Olimpíadas, a gente vê cada exemplo aí que é muito legal, de casos que deram certo, que não deram certo, mas, acima de tudo, usem ferramentas que façam filtros sobre isso, porque, como eu tinha comentado muito rápido na aula passada, e eu queria reforçar aqui, né? Nós estamos numa fase da nossa humanidade onde nós temos mais acesso à informação que já existiu na história da humanidade. Ao mesmo tempo, a gente vê que o nível de ignorância aumenta muito, ou seja, essas coisas elas não estão totalmente atreladas, assim, por causa do uso desse material que é produzido na internet, que muitas vezes tem muita coisa ruim, assim como tem coisa boa, né? Então, a gente tem que fazer escolhas com ferramentas, e uma das ferramentas são os motores de busca, né? E dependendo do motor de busca, a gente tem um filtro mais forte ou menos forte, né? Então, quando a gente vai buscar trabalhos com cunho científico, né, sobre um tema, se a gente buscar no Google aberto, é um show de coisa. O algoritmo vai botar até o que vocês procuram nas últimas semanas em jogo para escolher o que aparece na frente, né? E a gente sabe que tem muita coisa que não tem base científica, resumindo assim. Então, a gente tem que abrir os dois olhos e muito mais. A gente tem que estar totalmente atento com aquilo que vem naquele motor de busca. Se a gente usa, por exemplo, o motor de busca do Scholar Google, né, o Google acadêmico, bom, a gente já sabe que é uma ferramenta acadêmica, já faz um filtro específico, mas mesmo assim a gente sabe que é um filtro mais solto, né? Ele pega muito trabalho de origem não primária, né? Muita coisa secundária, trabalhos até teses publicadas, etc., que a gente sabe que tem um nível de evidência muitas vezes mais discutível, porque os processos de avaliação para chegar àquela produção é um pouquinho diferente. E tem muita gente que às vezes fica dizendo, mas então só vale aquilo que é escrito em inglês, etc. Isso aí é um colonialismo. Eu acho que não é por aí, a gente tem que ter cuidado, assim. A gente tem que ter sempre a criticidade com qualquer informação que se tenha, tá? Isso até para os filtros maiores que eu vou dar depois para vocês de maior nível, assim, mais fortes, né? Mas mesmo assim, existe todo procedimentos que diminuem os riscos disso. Então, para nos auxiliar nisso, a gente tem que usar essas ferramentas, a gente tem que dar essa gradação de importância para essas coisas. Então, assim, o Scholar Google é bom? Mas atenção, porque tem muito material ruim, tá? Tem muito material secundário, tem muito material em língua portuguesa que geralmente tem um nível de novidade um pouco menor do que no inglês. Às vezes tem coisas boas também, né? Mas é mais raro, porque a gente sabe que a língua até fui mutado aqui. Eu me mutei, sei lá o que aconteceu. Gente, cortou um pouquinho, porque eu simplesmente a tela saiu e voltei. Agora estão me ouvindo de novo? Eu vi que ninguém se mexeu, nada, como, tipo, nada tivesse... Tá. Bom, então eu estava comentando sobre esses filtros. Tem filtros melhores que usam... Eu estava falando da questão da língua portuguesa mesmo, tá? E eu discuto isso muito forte. Assim, eu sou editor associado de revistas nacionais, sou também de nível internacional e acho que todas são importantes. Mas a gente tem que ter níveis de evidência, de novo, de recurso, de ferramentas melhores. Então, se eu quero achar uma informação em nível acadêmico melhor, é bom que eu procure as coisas em inglês. Eu já vou ganhar muito tempo nisso. Não quer dizer que vai me salvar. Eu vou tem muita coisa ruim em inglês também, mas se eu usar esses filtros maiores, aí eu vou dizer para vocês, por exemplo, o motor de busca do PubMed, mesmo na nossa área, tá? Mais biodinâmica. Para a área das humanas não serve tanto, mas para a nossa área é muito bom o PubMed, tá? É uma ferramenta melhor. Então, fiquem com cuidado, assim, que às vezes o pessoal diz, não, mas isso é um discurso, sei lá, americano, etc. Não, gente, até inclusive eu falo para vocês, eu tenho uma posição política de esquerda, que não interessa nada nessa análise que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu sou de esquerda, né? Não tem problema se tem gente de direita que pensa diferente, mas o que eu estou dizendo aqui é sobre o conhecimento científico, sobre o conhecimento, sobre aquela informação, sobre treinamento, que é o assunto daqui. Certamente esses motores melhores vão facilitar a vida de vocês, mesmo que dê trabalho, porque é em inglês, porque é no idioma, tá? Mas lembrem disso. Eu trago um exemplo para vocês, que eu já falei um pouquinho na aula passada, que é um dos melhores contos que eu
que eu gosto, e é um dos mais conhecidos, do Borges, né? Um grande escritor argentino, prêmio Nobel, se chama Funes el Memorioso, que é o memorioso, ou a memória de Funes, que o Umberto Eco gosta muito. Eu sou fã também desse outro escritor, o italiano Umberto Eco. E o Funes é o cara mais inteligente do mundo, porque ele tem uma memória que não tem limite. E o que Umberto Eco faz é uma analogia do Funes com a internet. Hoje nós temos um Funes ali, que é a internet, é a pessoa mais inteligente do mundo. Só que tem um problema. No conto do Borges, o Funes, resumindo, ele é um idiota. Ele não consegue formular uma frase, porque ele só memoriza muita informação. E memoriza muita informação boa e ruim. Ele memoriza tudo. Então, ele não consegue fechar raciocínios. E aí ele fala um pouquinho sobre a nossa capacidade de reflexão, com também esse jogo de escolhas de coisas, inclusive de tirar memórias de outras coisas e fazer síntese para produzir conhecimento, porque não dá para fazer. E daí que vem uma ideia de modelos também, para quem gosta de ciência e epistemologia, a ideia de modelar, simplificar coisas para conseguir tirar o essencial delas, né? E resumindo um pouco, a internet hoje é isso, é uma quantidade de informação enorme, mas que de certa forma também tem elementos de idiotice, porque tem muita coisa sobre tudo. A gente tem que organizar nossas ideias, sistematizar elas para construir conhecimento. É uma coisa um pouquinho mais complicada do que simplesmente somar informação, resumindo assim. Tá? Então, esse é o desafio, e eu, ao longo do semestre, vou falar com vocês. Vocês têm muito acesso a essa informação, e eu quero que vocês tragam, mas que a gente reflita sobre isso em cima de uma base de conhecimento estruturado, que é do treinamento moderno, que é dessa experiência que vem lá da ex-União Soviética, dos países do leste europeu, e também de outras escolas muito fortes, e aliado à ciência que a gente tem hoje, que vai nos dar esse conhecimento que nós vamos discutir esse semestre. Tá? Então, fiquem à vontade para discutir isso, mas também com essa atenção, com esse jogo aí de escolhas também sobre as coisas, né? E não a gente achar que sabe tudo só por ter uma máquina, ele tem um Google na mão, o tio Google, meus alunos chamam lá, que resolve tudo. Não, ele não resolve tudo, ele ajuda um monte, mas a gente tem que saber usar e dar a importância devida para isso, né? Depois tem uma coisa que é mais reflexiva e tal, e precisa da massa cinzenta aí para a gente produzir isso, tá? Nós vamos trabalhar no semestre fazendo esse jogo aí. Eu vou tentar trazer exemplos e coisa e a gente pontuando aí o que vem acontecendo na nossa área. Muito bem, pessoal. Não está mais... Não... ficou gravando, estranho. Diz que ia estar voltando a gravação, foi automático. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela agora para ter um guia que a Diana produziu. Só me dê uma confirmada se carregou agora a tela de apresentação. Sim. Tá, valeu, gente. Então, vamos lá, vamos continuar com esses conceitos básicos. Na aula passada, resumindo, nós vimos o conceito de treinamento, o conceito de desempenho e o conceito de carga, né? Nesse último conceito de carga, comentei para vocês sobre as componentes da carga, volume e intensidade. Dei vários exemplos, né? De manhã, hoje, eu adicionei uma coisa que eu vou adicionar aqui também, que sobre o volume e a intensidade, esse conceito, lendo os materiais mais aprofundados sobre teoria do treinamento pela origem da escola da ex-União Soviética, eles tinham uma influência muito forte do marxismo em várias áreas lá da sociedade deles. E na área do treinamento, até da biomecânica, aparecem algumas tentativas de analogia assim, dessa teoria filosófica ou política com também conhecimentos específicos. Na área do treinamento aparece. Por exemplo, eles fazem uma analogia com a dialética, né? O materialismo dialético histórico, que é um avanço sobre Hegel, tá? Que eu não vou entrar aqui em filosofia, uma área que eu até gosto muito, mas não tem muito a ver. Mas tem um aspecto que acho que é importante, que é o seguinte: a dialética, muito simplificada, ela vai dizer que os fenômenos na natureza eles vão ter características qualitativas e quantitativas. E a dialética vai dizer que o fenômeno ele tem um poder de transformar algo mais qualitativo em quantitativo e vice-versa, fazendo uma simplificação daquelas ideias que o pessoal usa para o treinamento.
E o que significa isso para nós? Isso significa a gente pensar já sobre a relação volume-intensidade, porque nos fenômenos do exercício, quando eu determino a carga objetiva, né, do exercício, vocês já sabem, são dois componentes, né? O volume, ele tem a ver com o aspecto mais quantitativo da carga, que seria geralmente ligado a tempo, né, que a gente viu lá na aula passada. Tá? Essa relação quantitativa, ela está dialeticamente relacionada com o aspecto qualitativo da carga, com a qualidade, qualitativo da carga, que seria a intensidade, né? Essa intensidade ou a qualidade dessa carga tem a ver com o que a gente comentou também na aula passada, com frequência cardíaca, com potência metabólica, energética daquele exercício, né? E uma coisa se eu aumento muito uma coisa, isso reflete na outra, diminuindo. Isso mostra uma relação inversa entre as duas. E aí está a relação dialética. Tá? Vamos para o mundo real. Tá? Por exemplo, eu estou numa esteira caminhando lá a 6 quilômetros por hora. Essa intensidade é relativamente baixa para mim. Eu poderia fazer ela por horas, né, nessa intensidade, ou seja, um volume muito grande, uma intensidade relativamente baixa. Tá? Isso para qualquer um que sabe um pouquinho de treinamento, sabe que é assim, é assim que a gente vê essa carga aí de forma geral. Agora, se eu aumentar em intensidade, eu pego lá a esteira e boto a 12 km por hora, eu não sou um cara altamente treinado. Então, o que acontece? A intensidade aumenta e eu já sei que o volume desse exercício ou o potencial de distância que eu vou fazer e tempo nessa intensidade vai diminuir. Ou seja, eu aumento a qualidade, a intensidade do exercício, isso repercute com o meu potencial de tempo nesse exercício, no volume ou na quantidade desse exercício. Tá? Ou seja, uma coisa influencia a outra. Tá? Vou dar outro exemplo. Uma vez eu lá numas montanhas lá na Itália, que eu nunca tinha andado antes, notei que eu estava perdido e de que a distância que eu achava que faltava 500 metros, faltava ainda 5 quilômetros. Eu estava quase para pegar a noite no meio da neve. Assim, é a primeira vez que eu tinha pisado na neve. Imagina o perdido que eu estava. Com um tênis de lona, todo encharcado, achando que eu estava abafando. Assim, depois quase me mataram quando souberam que eu fiz essa coisa no lugar que eu fui, daquele jeito. Bom, o que acontece? Quando eu descobri que eu tinha que andar 5 quilômetros de distância, né, eu mudei o meu ritmo de caminhada. Eu estava num ritmo, parece início de prova de gente perdida. Sai correndo que nem louco. Ouve a musiquinha, a carruagem de fogo e acha que está abafando e depois já viu o desastre que vai ser. Né? O que eu fiz? Eu diminui o ritmo de caminhada para poder fazer os 5 quilômetros. Eu diminui a intensidade do exercício para poder fazer esse volume que era relativamente grande para mim. Tá? Ou seja, são coisas muito básicas. Quem já treinou tem isso quase que é óbvio. Tá? Agora, quem não treinou tanto de forma sistematizada, e aí eu digo assim, não é nenhum problema, sim ou não, para os dois grupos, eu acho que a gente tem que pensar sobre o exercício. Eu tenho que lembrar que tem essas relações, e cada vez que eu dou mais exemplos, mais confirma essas relações. Dá outro caso, treinamento de força. Nós, em alunos inicialmente sedentários, que querem aumentar, querem melhorar a hipertrofia, né, quer fazer hipertrofia ou melhorar a força máxima, eu começo geralmente com volumes maiores e intensidades relativamente baixas. E ao longo do tempo eu vou diminuindo o volume e aumentando a intensidade. Isso é muito comum e tem uma relação com isso. Claro, se eu aumento muito o peso, eu não consigo fazer tantas repetições, né? Eu aumento a intensidade, aumento o peso, né? Acabo diminuindo o potencial de volume que eu tenho, de repetições que eu faço. Tá? Ou seja, essas relações de volume e intensidade andam dessa forma. É uma relação inversa, que significa, em outras palavras, que aumento um tende a diminuir o outro. Tá? Essa coisa, acho que vocês têm, se entenderem isso, isso ajuda muito, porque já vão pensando em qualquer método de treinamento, vai ter essas relações atuando. Tá? Muito bem, falei do Funes, que eu gostaria de falar, falei um pouquinho dessas relações, depois eu vou dizer ainda como é que a gente faz as escolhas de alto volume, baixo volume, intensidade, no treino, de um modo geral também ainda, sem entrar em métodos, mas ainda nos conceitos, que eu acho que é legal. Mas vamos lá, vamos para outros conceitos. Muito bem, falamos de treinamento, desempenho, falei de carga, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa carga também, numa divisão que é bem comum na literatura atual do treinamento, que é a carga externa e interna.
Tá? É sempre carga, é sempre um somatório de volume e de intensidade. Tá? Mas é muito comum e é importante vocês já terem uma noção do que vocês estão observando quando derem o exemplo do exercício. Né? O que é a carga externa? A carga externa é uma medida que o nome já diz, mais externo. Ele geralmente não é tão fisiológico. Essa é uma dica. Não é tanto metabólico, algo muito invasivo. Não, ele é algo mais externo. É, por exemplo, a distância que eu corri, qual a velocidade que eu corri. Então, acelerômetros, né, pedômetros, sensores de movimento me dão isso. Tá? E já me indica alguma coisa mais externa mesmo. Tá? Eu vou ter volume e intensidade disso. E a mesma coisa vai ser para a carga interna. Tá? Agora, outra coisa é essa carga interna. Né? Eu posso ter cargas externas muito altas, mas tenho que ver também o que acontece do ponto de vista interno. E quase sempre é muito ligado a algo mais fisiológico, mas não só, também tem o caráter psicossocial. Né? Interno. Por exemplo, uma medida de carga interna é a percepção de esforço. Eu percebo o exercício numa escala de Borg lá como 15, que é algo meio alto lá, não me lembro como é que é o termo que se usa, mas é de meio a altíssima intensidade. 15 na escala de Borg. Aquilo ali é uma marca de intensidade, não é toda a carga, isso é só intensidade, mas representa algo também psicossocial, não é só fisiológico, né? Porque é como eu percebo essa intensidade. Tá? Isso é uma medida de carga interna. Tem outras cargas internas, que metabolicamente são mais, me dão mais detalhes, né? Que é, por exemplo, a frequência cardíaca, concentração de lactato, né? Tudo isso são marcadores da carga interna. Tá? São bem comuns para determinar essa carga interna. Depois, eu não vou entrar mais em detalhes sobre a relação entre as duas, até porque é discutível. Tem uma briga enorme aí na literatura. O meu grande amigo, o Impelizzeri, né, vive brigando com essas relações, então nem vou falar disso. Tá? Mas o interessante é saber delas isoladamente. Carga externa e interna existem e a gente usa direto. E a gente vai falar ao longo do semestre de muito exemplo disso em termos de carga externa e interna. Tá? Vamos lá. Bom, então falamos de intensidade e volume. Aqui aparece um terceiro elemento. Na verdade, tem 4, tá? Mas um deles, a frequência, ele, na verdade, tem muita literatura que traz como um quarto elemento. Eu vou trazer ele, na verdade, a frequência nada mais é do que uma repercussão desses outros 3. Mas o que importa? O mais importante é a intensidade e volume. E o terceiro elemento é densidade. O que acontece? Quando a gente for falar de densidade do estímulo ou da carga, vamos fazer uma combinação nossa aqui, que ao longo dos anos eu vi. Não vamos mais falar em densidade. Quando eu lembrar da densidade, o que eu vou pensar é sobre o tempo de intervalo. Tá? Ou seja, essa informação de densidade encaixa bem para métodos de treinamento intervalados, onde eu tenha um tempo de intervalo. Tá? Mas não só ali, ele também é usado para tempos entre uma sessão e outra. Né? Isso tem a ver com a densidade do estímulo no microciclo. Tá? Sempre tem a ver com esse tempo de intervalo, mas o exemplo mais comum é na sessão, é no treino intervalado. Então, eu tenho que fazer lá, não sei, 5 tiros de 200 na piscina, 200 metros na piscina. Tá? Eu tenho que ter um tempo de intervalo, e eu sei que muda muito, dependendo, se eu fizer 5 segundos de intervalo, ou fizer 30 segundos, muda muito a carga, como é que eu vou terminar aquele exercício, né? Tá? Bom, mas o que acontece? Então, densidade tem a ver com isso, com tempo de intervalo, tá? Tempo de intervalo. E vai ser importante eu regular isso. Nós vamos ver que nos métodos de treino que envolvam treinamentos intervalados, essa informação é fundamental. Isso vai impactar também sobre a carga. Tá? A frequência, por outro lado, vai ser uma coisa mais... vamos colocar assim, claro, ela é uma informação importante. Qual é a frequência semanal de treino? Isso é uma informação básica de treino. Agora, isso tudo vai implicar sobre o volume de treino, tá? De qualquer jeito. Vai ter sempre uma relação com o volume. Se eu tiver a chance de treinar 6 vezes por semana, claro que tendencialmente meu volume pode ser que aumente. Né? Se eu fizer 2 vezes por semana, tiver muito limitado em sessões que eu possa treinar por semana,
eu sei que isso vai implicar num limite, eu não posso treinar 2 horas em sequência, então eu vou ter um limite de volume total no treino, né? Isso eu vou ter que pensar também. Ou seja, a frequência, de certa forma, ela está incluída nos outros 3 elementos, especialmente em volume e densidade do estímulo, tá? Porque a frequência também vai mudar. Se eu tiver 5 treinos por semana, eu tenho menos tempo de descanso entre um treino e outro. Obviamente, vai mudar a minha densidade semanal do treino. Tá? Mas muitas vezes aparece, e tem a ver com isso, só para uma curiosidade. Vamos falar da relação volume e intensidade, gente. Relação volume e intensidade. Já falei para vocês, é uma relação inversa, que significa isso. Se eu tiver tiros de velocidade, vamos dar um caso, são tiros, né, de sprints, por exemplo, de 50 metros até 200 metros, são os tiros mais conhecidos de velocidade. Eles são feitos em alta intensidade. O volume é baixo, são distâncias curtas, com intensidade muito alta. Tá? Se eu aumento as distâncias dos tiros, eu começo a trabalhar numa zona que depois vocês vão ver que se chama de resistência de velocidade. Tiros de 200, 300, 400 metros. Tá? Eu aumento o volume agora, fui de 50 metros para 400 metros. Tá? A intensidade baixa. Eu não consigo correr tão rápido como eu fazia os sprints de 50 metros. Né? De novo, aumentei volume, diminuiu intensidade. Ou seja, confirma aquela relação que eu comentei, inversa. Agora vem um outro elemento, uma outra mensagem que eu queria trazer para vocês. Existe uma regra, tá? A gente vai ver que tem algumas exceções, mas que só confirmam a regra, que é uma boa dica para qualquer método de treinamento, e depois vocês vão ver mais em detalhamento, mas isso já ajuda a vocês acharem um chão um pouquinho mais firme na hora de escolher como começar e não simplesmente copiar qualquer receitinha de bolo que tem aí, que é o seguinte: bom, eu tenho minha janela de minha tabela de treinamento, tá? Eu vou treinar, sei lá, vou treinar resistência aeróbica, né? Resistência geral, que a gente vai chamar aqui na disciplina, tá? Caminhadas, corridas, com métodos extensivos, que a gente chama, que é maior volume, tá? Ou seja, vai ser maiores distâncias, tempos, né? E menos intervalados, né? O que acontece? Nesse tipo de treino, eu sei que minha tabela de treino vai dizer que os treinos são mais ou menos em torno de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Não se preocupem em gravar agora esse exemplo, porque depois vocês vão ter aula só disso, mas só para entenderem o raciocínio. Então, eu sabendo que meus treinos andam entre 60 e 80, eu começo por onde? Eu tenho lá, vocês vão ver que esses blocos de treino vão durar quase sempre entre 2 e 3 meses. O mais comum são 2 meses de blocos de treinamento. Tá? Depois eu vou oscilando com outros blocos de treino e tal. Mas são assim, mais ou menos 2 meses. O que eu vou fazer ali, gente? Se esse aluno entra em condições de fazer esse treino plenamente, o que eu costumo fazer é trabalhar com volumes maiores e começar esse bloco com volumes maiores e intensidades menores e fazer um X. Né? Tendencialmente, diminuir volumes e aumentar intensidades ao longo desses 2 meses. Essa é uma regra muito comum, que tem um sentido fisiológico, tem muitas situações que funciona bem. Assim, tem muita gente ainda estudando em casos particulares, que nem sempre é assim, mas quase sempre empata ou é assim. Essa é a regra mais geral para essas escolhas de distribuição. Isso já me mostra uma relação de volume e intensidade geral. Né? Isso já me dá um chãozinho, olha, meus métodos são esses, eu sei que a literatura me diz que eu tenho que treinar de tanto a tanto, mas é sempre bandas, né? Sempre regiões de treino que vai me dar. Né? Mas eu já sei. Né? De novo, o exemplo dos treinos na musculação é muito comum isso, começar com volumes maiores, intensidades baixas, e tender a fazer esse X, diminuir intensidade, diminuir volumes, repetições, né? E aumentar a intensidade. Tá? Uma regra geral, de novo, sei que você ainda não estamos olhando os números exatos, mas lembrem que essas relações são boas, porque já me dão um chão firme, que todo treinador experimentado já tem isso pela sua experiência e pelo conhecimento já um pouquinho instituído. O que acontece, pessoal? Para dar certo esse exercício, lembrem que eu dei o exemplo dizendo assim, o aluno tem que estar plenamente preparado para esse tipo de treino. O que acontece? Tem muitos métodos que às vezes os alunos não estão tão prontos. Eu vou dar um caso, tá? Muito comum.
Quando a gente pega grupo de corrida, aluno iniciante, caras que nunca, sei lá, é a população mais comum, né? Idade adulta, meia idade, gente que há 10 anos não faz nada da vida, sedentários, com sobrepeso, quase que sempre, né? E vão começar a correr. Obviamente, a gente não bota eles com volume alto, não dá para botar eles a 1 hora correndo, né, direto, se eles estão nessa condição. O que a gente costuma fazer? A gente costuma começar com caminhadas. E mesmo as caminhadas, dependendo do nível de sedentarismo, não dá para ser direto de 1 hora. Tem que ser um pouquinho cortadinho, tem que ser 20 minutos, alguma coisinha quebrada ali, e devagarinho, o que a gente vai fazendo? A gente vai atingindo metas nesses grupos. A gente vai fazendo com que ele alcance volumes bons, assim, que são limites que a gente conhece. Nas corridas, por exemplo, olha, em questão de 3 meses, o cara já conseguir correr 5.000, um cara sedentário, fazer uma corrida, por mais devagar que seja, conseguir correr 5 quilômetros. Isso aí dá para fazer em 6 meses, às vezes até 1 ano, depende da condição inicial dele. Tá? E aí o que acontece? Então, eu tenho uma fase anterior que muitas vezes é atingir volumes altos. Fazer esse cara conseguir correr 1 hora primeiro. Isso pode demorar, às vezes, 1 ano, 6 meses. E depois disso, quando ele atingir essa meta, aí ele está plenamente preparado para fazer o X. O que significa o quê? Fazer um volume alto, com a intensidade relativamente baixa, e fazer o X. Aí sim, ir diminuindo um pouco o volume, trabalhando mais intervalados, aumentando intensidades, né? E fazendo esse jogo do X. Tá? Mesma coisa na musculação. Eu gosto de dar um exemplo meu, de muitos anos atrás. Eu era personal numa academia bem famosa de Porto Alegre, que era quase que criminosa, assim, pela baixa qualidade e tal, mas aí tinha uma equipe lá que se formou, que era uma das primeiras equipes de personal de Porto Alegre, com o professor Anchieta, que não tem nada a ver com a musculação. Não sei se você sabe, o Anchieta é uma referência nossa histórica da ginástica aeróbica com os ritmos brasileiros. Foi um cara super... Né? Bom, mas ele se meteu nisso e eu era aluno naquela época, e eu e alguns bolsistas do LAPEX da época, isso anos 90, mais ou menos, inclusive a professora Annelise Gaia era dessa equipe também, ela não era professora, ela não era aluna ali da ESEF, mas participou disso. Entramos nessa equipe de personal, e aí eu me lembro que tinha um equipamento, só puxei, mas o exemplo era assim, ó, era um equipamento do Cybex, tá? Quem é da musculação, eu não sei ainda se existe esses equipamentos, mas o Cybex, que é o equipamento que vocês devem conhecer, porque é o nosso dinamômetro isocinético do LAPEX, lá, mais antigo, ele também essa empresa também produzia equipamentos de musculação normal, e era um top de linha no mundo, assim, e esse local ali de personal tinha, esse Cybex. Um deles, que era para fazer desenvolvimento, tá, que é esse exercício aqui, era extremamente pesado, porque era tudo uma estrutura muito pesada e tal, e quando a gente... Só que assim, ó, os chefes nos diziam, tem que botar o aluno para treinar nos equipamentos, para ele mostrar, aquela coisa da mídia, assim, né, tem que mostrar que eles estão usando o equipamento top. Só que o problema é que se tu tirava todo o peso, ele já era muito pesado pela própria estrutura. E tinha alguns alunos que vinham com um déficit de força enorme, que conseguiam fazer só 3 ou 4 repetições sem peso naquela máquina. Mas a gente tinha que fazer. Como é que eu ia seguir a regra do volume alto e intensidade baixa nessa situação? O que a gente fazia? Isso acontece até com alunos com restrições patológicas bem fortes, assim, aluno que tem que fazer agachamento mesmo sem peso, só o peso do corpo, às vezes não faz muita repetição. O que a gente faz no início? Primeiro, a gente tenta atingir metas de volume alto. O que a gente fazia? Sem peso mesmo, naquele equipamento, a gente fazia séries, com poucas repetições, e a gente ia ganhando repetições, ou seja, a gente primeiro atingia metas de volume, para depois, aí sim, quando ele fizesse as repetições com 12, 15 repetições naquele equipamento sem peso, ou seja, com a intensidade a mais baixa relativamente possível, tá? Aí a gente entrava na relação volume-intensidade que eu comentei para vocês. Ou seja, às vezes a gente tem essa fase preparatória. Então, cuidado, que às vezes o pessoal diz, mas não é assim, isso que o professor está dizendo não é assim, porque lá os caras fazem... Cuidem, porque muitas vezes tem isso, é um preparatório para levar o cara para a fase principal, tá? Então, tem essas situações, mas o que a gente faz? A gente tenta atingir as metas e depois que a gente está plenamente nessa situação, a gente consegue fazer o bloco de treino com essa relação de volume e intensidade, ok? Dúvida até agora, gente? Falei um monte, sem parar, como sempre. Tá indo? Tá.
Então... Eu tenho uma dúvida, professor. Diga lá. Primeiro, eu queria pedir desculpa que eu confundi as disciplinas e acabei entrando as duas, achando que começava às 2 horas. E aí, eu estudei esse conteúdo no dia que tu enviou as apostilas, na terça-feira, e eu fiquei com uma dúvida referente se esses conceitos são aplicados também ao treinamento de flexibilidade, por exemplo, ou se eles são conceitos mais exclusivos do treinamento de força especificamente. Boa pergunta, Danley. Olha só, tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Então, já te respondendo, de forma geral, tem que ter um cuidado. Não dá para dizer que não dê para usar, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer um treino de flexibilidade, não vai ser eu, vai ser outros professores, mas geralmente a gente faz, assim, eu mostro para vocês que existem vários métodos de treino. Existe método ativo, passivo, FNP, tem alguns modelos bem conhecidos de treino. O que eu digo, assim, não comecem com aquele de maior intensidade. Por exemplo, a gente sabe que o FNP é um método que te dá uma intensidade muito grande, por causa dessa estratégia neural, né, da facilitação ali, do sistema proprioceptivo, a gente consegue ter amplitudes muito grandes nesse tipo de exercício. E já é sabido que tem adaptações muito boas. Só que eu digo assim, para um aluno que nunca treinou flexibilidade, um aluno iniciante nisso, não tem por que também ele fazer isso. Daqui a pouco dá para trabalhar ele com volumes maiores em métodos um pouco mais, não tão intensos, digamos, para ter essa gradação também da intensidade, tá? E trabalha com volumes altos até, às vezes com tempo maior, se bem que isso tem que ter um cuidado, porque eu sei que tem até a relação com a dor, que é muito importante quando a gente fala de treinamento de flexibilidade. Não dá também para deixar o aluno que nunca fez exercício, deixar ele direto em 1 minuto, que é um extremo de treinos de flexibilidade mais normais, fora ginasta olímpico ou contorcionista, que eu digo, tirem esses povos meio loucos de fora, assim. O balé também poderia entrar nesses grupos aí louco, né? Mas nos grupos mais normais, tu poderia trabalhar também com a relação volume-intensidade, só com esse cuidado também da dor, ali tem um elemento a mais, porque ali não é um problema tão energético, nos outros sim, no outros está envolvendo o metabolismo, gasto de energia direto. Na flexibilidade, não. Na flexibilidade tem um componente que é psicológico muito forte e depois estrutural, que a gente sabe que é a base do treino, né? Então tem que ter um certo cuidado, mas não de todo. Dá para usar um pouco o raciocínio, mas com cuidado sobre o volume. Só dando uma pincelada, tá? Depois vai ter as aulas sobre métodos de flexibilidade e a gente vai ver mais em detalhe. Tá? Eu estou compartilhando de novo. O Danley tinha desaparecido, mas... Tá ok, Danley? Sim, tudo certo. Obrigado. Valeu, cara. Vamos lá. Aí, então, falei dessa relação de volume e intensidade, de modo geral. Ok. Outra relação que eu queria trazer para vocês é da densidade, que tem a ver com o quê? Lembrem, quando eu falo de densidade, façam a setinha. Eu tenho que pensar sobre tempo de intervalo. Eu dou essa dica, tá? Se vocês quiserem pensar direto densidade sobre densidade, é uma confusão, porque um é o inverso da outra, dá uma confusão. Então, na prática, vamos pensar sempre em tempo de intervalo. Como o tempo de intervalo se relaciona com volume e intensidade? É isso que eu vou explicar para vocês agora, tá? Qual é a dica que eu dou? Tá, gente? É bem fácil de notar também. Quem já treinou de modo sistematizado vai notar que era mais ou menos assim que acontecem as coisas. A forma mais fácil de pensar o tempo de intervalo é com a intensidade. O que acontece? A regra geral é muito simples. Tá? Assim, treinos de maior intensidade, geralmente, eles são alcançados quando eu organizo o meu treino intervalado, porque tem a ver com densidade, né? Intervalado com tempo de intervalo grande. Ou seja, alta intensidade, intervalos grandes. Se eu baixo a intensidade desses tiros, eu costumo a diminuir meus tempos de intervalo. Vamos para exemplos, tá? Por exemplo, treinamento de força, isso é clássico, né? Vou dar um caso extremo, tá bem fora do campo da saúde, mas levantador de peso. Levantador de peso, em fases muito pesadas de treino, eles têm tempos de intervalo, às vezes, que ultrapassam 5 minutos, são 7 minutos, fazem pouquíssimas repetições, volume lá embaixo, intensidade muito alta e o tempo de intervalo gigante. Tá?
Para esse mesmo grupo, às vezes, para treinar esse mesmo grupo muscular, eles têm um intervalo até de 7 dias, que é uma coisa que está totalmente fora do material que a gente vê em campo da saúde, mas é um grupo muito extremo. Eles treinam com uma carga tão alta que a supercompensação deles acontece em questão de 5, 6 dias. Então, às vezes, até chega a 7 dias para dar de novo aquele estímulo no grupo muscular. Lembrem, não é sessão de treino, é um grupo muscular treinado. Ou seja, é uma alta intensidade com tempo de intervalo muito grande. Uma coisa exorbitante, inclusive, que ali, no caso, é do alto rendimento. Agora, que tem grande chance de lesão também, mas é o risco do alto rendimento. Agora, quando a gente vai para a saúde, a regra continua igual. Eu tenho que treinar força máxima, onde eu sei que são pouquíssimas repetições, intensidades muito altas, o tempo de intervalo é relativamente grande. Claro, não chega a ser 7 minutos, mas é 3 minutos para mais. Tá? Eu, inclusive, trabalho com tempinhos menores, mas isso nós vamos ver lá na força. Alguém quer perguntar? Eu, Tatiane. Vai lá, Tatiane, diga. Eu saí porque o meu Wi-Fi caiu, daí eu tive que acessar pelo telefone os meus dados móveis. Eu coloquei ele no chat, eu não sei se tu leu, né, uma experiência que eu tive sobre o treinamento de força em musculação. Não sei se tu leu o chat, porque daí eu fiquei um tempo fora até conectar no telefone. Eu fiz uma experiência bem interessante, dando tempo de 2 minutos entre uma série e outra, né, com uma intensidade alta. Foi um período que eu fiquei muito bem esteticamente, assim, né, falando de hipertrofia. Sim. Mas eu coloquei ali no chat a experiência. Foi uma instrutora, ela estava fazendo um estudo comigo da pós-graduação dela. Ela perguntou, né, se eu aceitava e tal. E daí eu me dispus e foi super interessante assim, o resultado. Olha só, Tati, mas deixa eu te informar uma coisa, tá? Esse tempo que tu tá dando não é estranho. Treinos para hipertrofia deveriam ser mais ou menos de 1 minuto e meio para cima. Deveriam já ser assim, só que assim, ó, do jeito que tu falou... Mas é o inverso, né? O pessoal quer que a gente descanse o mínimo e retome. Assim, ó, gente, sala de musculação é um dos lugares, eu não vou generalizar, tá? Porque tem um monte de excelente profissional e tal, mas assim, ó, tem muita coisa que vem de experiências, assim. Se vocês pegarem agora, tá? A última recomendação do American College, que eu sempre fui meio contra deles, mas nos últimos anos eles fizeram muita coisa boa, já começaram a ir para o mundo real do treino, assim. Se vocês pegarem a recomendação de treino, esse tempo de intervalo, Tati, não é estranho. É estranho nas realidades de um monte de locais, né? Porque a gente sabe que é difícil manter o aluno... depois eu vou falar lá em métodos de treino de força, manter eles motivados com intervalos tão grandes. Às vezes a gente tem que ficar variando grupos musculares e coisa assim, porque é difícil manter eles tanto tempo, né? Mas não tá estranho. Mas tudo bem, eu gostei desse exemplo, tá? Mas cuida porque tá dentro do padrão mesmo, embora seja impactante, às vezes, em alguns lugares, se fizessem aquilo que se deveria fazer nas recomendações mesmo do América, não estamos falando nem do último artigo, estou falando da recomendação, que já é uma coisa que está estabelecida, assim, bem, né? Não está fora, só que a regra continua valendo essa. Se eu quiser trabalhar resistência muscular, tá? Que é resistência de força, a gente vai chamar assim, ou seja, são cargas com intensidades um pouco mais baixas do que para hipertrofia, com mais repetições, tá? O que acontece? A intensidade baixa, aí os tempos de intervalo também baixam. Aí são de 1 minuto a 1 minuto e meio. Veja que já está quase no limite do que tu já fazia para resistência de força. Tá? E se for força máxima, que aí está acima das intensidades que tu estava querendo trabalhar, que tu trabalhou lá para hipertrofia, aí o tempo de intervalo aumenta. Aí tem que ser 3 minutos ou mais. Que é bem difícil manter aluno controlado, mas isso a gente fala lá em métodos de treino. Aqui é só dar um exemplo dessa relação de tempo de intervalo com intensidade. Sim. Tá? É que o normal... coisa aqui... Vai lá. Posso falar? Sim. Perdão aí a interrupção para a colega. É que o que me ocorreu aqui, eu estava pensando já nisso um pouco, que também o aspecto técnico da coisa é importante, né? Ainda mais quando a gente fala de treino de força. Tipo assim, hipertrofia, não que tu possa fazer, tipo, de qualquer jeito, mas eu acho, pela minha experiência, pelo que eu já li,
que tem assim um espectro meio amplo, na verdade, dentro da hipertrofia, entre todas essas variáveis, frequência, intensidade, volume, densidade, tem um espectro bem amplo de coisas que funcionam. Não, hipertrofia não é uma coisa tão específica e misteriosa em termos de treino, né? Pelo que eu já li de estudo, é tanta coisa diferente. Esse, funciona, simplesmente funciona, tá ali, em vários intervalos e E às cargas e vezes é tal. muito pessoal também, né? Para ti vai funcionar de uma forma, para mim de outra. E depende de fatores também, tipo metabólicos e subprodutos ali da fadiga que acontecem no músculo e no treinamento de força mesmo, força máxima que o professor estava mencionando, tem um aspecto técnico e neural Não, muito eu maior, assim, nem me o sujeito atrevo. vai precisar ali de um tempo só para, sabe, se recuperar psicologicamente para coisa, e o músculo, de repente, nem vai estar danificado, o cara nem vai sentir ali o agachamento, uma repetição de 300 quilos no quadríceps, sabe? Mas o sistema dele vai demorar 5, 10 minutos para se recuperar, e tecnicamente ele precisa pensar em tudo. Então, eu acho que tem esse aspecto também que faz diferença, assim. Pelo menos pelo que eu vi, pelas leituras que eu tenho de treino de hipertrofia, tem um espectro razoavelmente amplo de cargas, intervalos e volumes que funcionam mais ou menos com a mesma eficácia geral. Tô certo ou viajei muito, professor? Não, Rodrigo, assim, é verdade, só que não é, só que tem um porquê disso, tá? Em boa parte. Tem uma região de adaptações que a gente chama isso de responsividade, né? Mas isso está dentro dos princípios do treino mesmo. É por isso que a gente geralmente trabalha com zonas. E, Danley, já te passo a palavra. Eu vi que tu levantou, mas eu vi que o pessoal se empolgou aí, mas já te passo. Tá? Mas só para terminar essa discussão, assim, que o Rodrigo comentou. Isso me dá medo, tá, Rodrigo? Por isso que eu vou ser direto contigo, mas vocês, assim, eu quero que vocês participem mesmo. E às vezes eu vou dizer, ó, eu acho que não é por aí, a minha experiência mostra diferente, mas não se sintam agredidos nem nada. O que eu acho, tá? Assim, ó, sobre o... Existem alguns porquês de adaptações específicas. Vou dar um caso para vocês. As cargas de hipertrofia já está super estabelecido que elas podem variar em repetições até duplicar ou triplicar os valores de repetição, dependendo do grupo de atleta ou de aluno. Se for caras mais ligados, caras mais resistentes, caras mais fortes, esse potencial de otimização de adaptação ele muda. E isso já está sendo cada vez mais esclarecido. Então, em parte, a gente entende um pouco do porquê dessas variações. Depois tem algo que a gente não consegue avaliar, que é o que vocês vão ter no dia a dia. O aluno que se adapta mais rápido com uma carga, outro com menos. Só que é importante vocês terem um chão firme de início, tá? Aí, Rodrigo, que eu te falo assim, tem muita coisa sobre hipertrofia. Tudo bem, mas comecem pelo nível de evidência maior. Tá? Não é o caso do lado, um caso específico mostrou isso, o outro mostrou aquilo. Não, mas vamos ver o que as recomendações dos experts mostram também. Né? E a partir dali vamos entendendo as variações. Olha, tem um novo. Agora não, já faz alguns anos que se determinou que treinos, eu nem falo isso em aula, tá? Mas que treinos com muitas repetições, 30, 40 repetições, lentamente executados, trazem igual hipertrofia do que os métodos clássicos. Tudo bem, mas gente, de novo, Já li sobre isso. Vamos começar pelo chão firme, vamos começar pelos métodos mais tradicionais, assim, o que está mais estabelecido, e depois vamos respondendo essas questões, né? A questão da individualidade, anotando, mas tem que ter uma base firme para não chegar nesse risco de dizer o seguinte, ó, tem tanta coisa que na real tudo vale. Aí não, aí é o perigo do Funes, entendeu? Não estou dizendo do Rodrigo, mas só pegando como exemplo. Não, tem sim, gente, zonas de adaptação de início. Se vocês nunca treinaram com aquele aluno e ele tem essas características, vocês avaliaram, não, tem coisas para se fazer. Tem regiões onde tem mais chance de acertar. Porque o que nós vamos trabalhar com treinamento, na verdade, é com probabilidades. A gente sabe pela experiência científica acumulada que tu tem mais chance de acertar nessa zona. Depois tem algumas variações possíveis, né? Mas até essas variações estão sendo estudadas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se sabe muito menos disso, mas, por exemplo, treinos inicialmente sedentários, treinamentos aeróbicos, que é uma coisa muito comum que se estuda há muito tempo, tá? Teve um estudo que eu me lembro que o Álvaro e o professor Álvaro e o Ronei estavam comigo num evento no Colégio Europeu, lá na reunião do Colégio Europeu.
e bombou lá, era um estudo dos caras da epidemiologia que mostraram o seguinte, que os caras fazendo treinos eram 2 vezes por semana, era pouco, mas era um treino que estava bem estabelecido, que era um treino aeróbico e tal. Tinham vários fatores que, além de não mudar, até pioravam alguns fatores marcadores lá de aptidão cardiorrespiratória, pressão arterial, não sei o quê, pioravam. E aí apareceu o tal dos negative responders, que eles chamam, tá? Ou responsivos negativos. Tá? Tem os responsivos, os não responsivos e os responsivos negativos, tá? Dando essa ideia. O que aconteceu? Depois fizeram mais estudos, vou trazer o resumo da história. É óbvio que treinamento aeróbico ajuda na aptidão cardiorrespiratória. Aquele estudo lá, primeiro que estava cheio de erro, porque é aquele estudo com 10 mil pessoas, onde tinha baixo controle da qualidade do que estava sendo feito. Mas em estudos mais controlados, se confirmou o seguinte, que para algumas pessoas, aquele treino de 2 vezes, até 3 vezes por semana, de até 60 minutos, aeróbico tradicional, para alguns não melhora, é não responsivo, mesmo o cara sendo considerado inicialmente sedentário. Né? Mas o que fizeram com esse grupo não responsivo? Se adicionou 4 vezes por semana. O que aconteceu? As melhoras vieram. Para aquele grupo não responsivo, você aprendeu, tem que aumentar a frequência, o volume de treino inicial. Né? Ou seja, não é que qualquer... não, para esse aqui não serve. Não, serve, mas precisa de tal coisa. E é isso que vocês têm que ir descobrindo também, mas em base da teoria. Não dá para ficar nessa do... não é nada a ver com o Rodrigo também, só estou respondendo depois dele, tá? Fica tranquilo, Rodrigo. Mas muito assim, não, eu já vi coisas acontecendo. Não, legal, é super importante, mas se atenham também à evidência para traduzir aquela experiência, que aí vocês vão ficar mais tranquilos. Não, está dentro da variação, aconteceu tal coisa, o cara faltou muito, não faltou. Tá? Mas lembrem disso, tem esses padrões que a gente tem que seguir, tá? Inicialmente, assim, e depois estar atento à responsividade do aluno. Ô, Darley, fala aí, cara, se é que ainda tu lembra da pergunta, falando um monte. Não, eu queria dizer agora... Uma colega também fez uma pergunta ali interessante ali no chat. Só para chamar a atenção, se o professor não viu, desculpa aí, Darley. Eu perguntei, eu só não queria interromper, eu perguntei se o cálculo de um RM também influencia naquilo que você estava falando do ponto de partida do indivíduo e tal, para se basear. Porque às vezes a gente pensa, mas essa pessoa pegou tantos quilos, fez essa repetição, essa quantidade de repetições, a outra pessoa fez a mesma coisa, teve uma resposta diferente, enfim, mas aí depende disso também, né? Não sei na real, mas enfim. Depende disso mesmo. Deixa eu ver, deixa eu passar o mouse aqui. Como é que é teu nome que não aparece? Raquel. Raquel, tá ótimo isso que tu falou, tá? A gente tem que individualizar as cargas, tá? Para começar a entender isso. Então, em boa parte, já ajuda muito fazer teste de um RM ou testes indiretos que estimem um RM. Isso já melhora muita confusão que tem na prática, porque a gente ainda vê pouca gente fazendo testes realmente e determinando as cargas em termos percentuais, que é claro que isso já ajuda a entender muito do que acontece, mas mesmo assim, por exemplo, aquele dado que eu falei para vocês da hipertrofia, os caras pegaram assim, vou resumir o estudo, tá? Pegaram caras de resistência, corredores de longa distância versus velocistas, tá? Ou seja, com uma distribuição de tipo de fibra bem diferente, aquela clássica, né? Uns bem aeróbicos, outros anaeróbicos. E foram fazer treinos de força com esses caras, tá? Fizeram fizeram uma RM, tudo treinado individualizado, ou seja, já fizeram isso que a Raquel falou. Mesmo nesse grupo, teve uma variação de repetições ótimas para adaptação, que variava quase que o dobro de valor. Era na região ali de entre 8 e 12 repetições, que, na verdade, os de resistência faziam muito mais repetições. Né? Eles não dava para trabalhar entre 8 e 12, eles tinham que trabalhar bem mais do que isso. No percentual da RM deles, sempre normalizado pela força deles, lembrando disso. Tá? E enquanto que os de força tinham que fazer bem menos repetições para ter os níveis de hipertrofia otimizados, né? Então, isso já mostra, em parte, um pouco dessas variações que o Rodrigo falou. Mas, como a Raquel falou, tá certo. Tem que também individualizar primeiro. Isso já ajuda sempre, né? Beleza. Vai lá, Danley. A minha dúvida entra um pouco em consenso ali com o que a Tatiane falou no início. Na academia, por exemplo, tu vai lá, o clássico é o de 10 a 12 repetições com 30 segundos de intervalo entre as séries, né? Aí a minha dúvida entra em como estabelecer um tempo de descanso, né, adequado com relação a
ao número de repetições, o número de série, principalmente quando tu está trabalhando com uma turma, por exemplo, no meu caso de bailarinos, que são pessoas que não têm a mesma aptidão física, que não estão no mesmo nível de condicionamento, por exemplo. Sabe? Se é algo que a gente vá aprender a desenvolver isso e a entender melhor durante a disciplina, ou se é algo que a gente tem que buscar por bibliografias externas. Tu quer saber se eu vou resolver teu problema, né? Tu já tá assim, né? Não, eu entendi. Eu não vou te prometer nada porque eu não sou político, né? E tenho esse problema de ser extremamente honesto, assim. Dificilmente eu vou resolver tudo. Agora, certamente, Danley, eu já na minha resposta já vai te ajudar a encontrar caminhos, assim. Por exemplo, um deles até me preocupou. Tu disse de novo ali dos 30 segundos. E eu lembrei das minhas experiências. Eu trabalhei em anos em salas de musculação, trabalhei com treinos de força para esportes mesmo. E o que acontece, gente? Vou ser bem direto, tá? Essa história de 30 segundos é um terror, já é um erro de treino, tá? Vamos simplificar, assim, que no outro eu fui até meio educado, mas o negócio é para a gente aprender aqui. Gente, não dá. O professor tem que achar estratégias. Alterna exercícios. Ah, a sala é muito cheia, então trabalha em rodízios, trabalha em duplas, onde um cara descansa enquanto o outro faz o outro exercício, e para tentar otimizar isso e garantir os tempos necessários, né? Para não chegar nisso que a Tati falou também. Diz, olha, fiz 2 minutos e deu super certo. Sim, mas isso era o que deveria ser feito, né? Porque está lá na recomendação do American College, assim, não é um de novo, aí bate com a cultura errada de muitos espaços, que vai se tornando uma verdade, né? E é isso que a gente tem que tentar alterar, a gente tem que mudar isso, tá? Então, em parte, está isso. A outra parte que tu disse ali, tem a questão que a Raquel levantou já responde em parte o teu problema, Danley, tá? Tu tem que primeiro individualizar. Então, tu não pode nem pensar em cargas parecidas. Tu tá numa sala de musculação com os marombeiros ali. Chega o teu aluno, né, o bailarino, né, clássico, ali naquela sala. Tu não pode comparar com cargas diretas do outro. Não, já não dá isso, né? Daqui a pouco tem um cara ali no meio que é levantador de peso. Então, não dá. O que tu tem que fazer? Tem que individualizar. Vai fazer o teste de força nele, tu vai ver as características de força para ele e vai escolher os exercícios que ele precisa. Para vocês terem ideia, eu já dei treino em sala de musculação para maratonista, que as repetições iam de 30 a 50 repetições. O resto dos alunos nos tratavam que nem ET, né? Mas o que é isso? Nunca vi isso. Não, mas maratonista faz isso há muito tempo. A escola cubana, a escola lá do leste europeu, os caras de resistência fazem isso há muito tempo, né? Então, a gente tem que... É fácil de resolver isso. Dá sim para fazer, só tu tem que individualizar. Dica que eu te dou, já vai resolver muito problema individualizando essas cargas. Aí já acabou o problema do total, sabe? Ah, mas o cara levanta 80 quilos no supino. Tudo bem, aqui o cara levanta tanto de máximo, então vai trabalhar com o percentual tanto. E deu. É isso aí. Até agora, uma última questão com relação ao que a última colega falou. Peço desculpa a ignorância, mas o que seria o cálculo de RM? Ah, claro, não é. A gente acaba falando direto o jargão e tem que parar mesmo. Obrigado, Danley. RM é um jargão terrível, que é muito simples. Significa uma repetição máxima ou repetição máxima. RM, tá? Quase sempre está aliado a uma repetição máxima, mas a gente às vezes não fala assim, não diz a uma RM máxima, a uma RM, né? Às vezes a gente diz só ARM, mas significa isso. Tem alguns testes que se fazem que são mais RMs. Às vezes se faz assim, por exemplo, tem escala de Lombard lá que faz até 8 repetições. Bota uma carga bem pesada e tu faz um máximo de repetições que tu pode, sempre com a qualidade boa lá, que também o Rodrigo comentou sobre isso, tem que ter sempre uma qualidade boa de movimento, e aí tu vê o número de repetições máximas que ele faz com aquele peso, e dali tu estima, aí tu multiplica por um coeficiente, e tu estima a repetição máxima, a RM dele, tá? Esse é o jargão. E isso já é um indicativo de que tu está trabalhando sempre em percentuais, teus treinos vão ser em percentuais. Que tu vai ver que a maioria das tabelas de treino trabalham com percentuais, porque já consideram isso, né? Essa relativização, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar da supercompensação. Olha só.
Uma consideração aqui só, professor, que eu queria saber a tua opinião. Desculpa aí por estar interrompendo, eu O tenho papo é certeza que bom, né, alguma hora, cara? Vai firme. eu tenho certeza que alguma hora isso vai ser abordado em métodos, etc., que essa cadeira parece ser bem ampla. Mas eu estava pensando na questão do RM mesmo, que isso é uma coisa que me deixa meio louco, assim, que eu já vi muito, e tu já deve ter visto também, uns testes de URM, inclusive na universidade, na cadeira, e relatos que, assim, sabe, o que que essa pessoa estava testando? Se era, perdão, um segundo. Trancou só para mim? Cassiano, Ah, vai lá. não, perdão, professor. Que eu já vi uns testes de RM que, sabe, o que que esse cara está testando? Entendeu? Sabe, meio supino, supino se entortando. E a gente já sabe também, né, pelo menos pelo que eu vi em outras disciplinas, que tem uma fase, que é essa fase aí de uns 2 meses, eu imagino que o senhor está se referindo, que é principalmente adaptação neural, né? Então, acho que poderia talvez se fazer um caso aí de passar um tempo primeiro, como o senhor falou, em repetições altas e cargas baixas, enfatizando muito a técnica, e aí, de repente, depois desses 2 meses, testar um 8RM. Será que seria mais válido que um RM? Porque um RM é uma coisa que muda a técnica da pessoa, especialmente quem não está acostumado a treinar força, né? É uma coisa que tende a afetar um pouco, assim, até a pessoa não saber fazer essa quantidade de força. Então, não sei, eu estava pensando na validade. O Não, senhor mencionou entendi. do 8RM como um Hum. teste e onde botar isso, sabe? Eu comecei a treinar o cara, vou botar ele para testar assim uma carga de repetição máxima ou passa um tempo? Qual tu acha que é a validade dessas coisas? Não, tem uma solução para isso, tá? Em parte, uma solução parcial já é não fazer a RM mesmo, o protocolo de força máxima mesmo, não direto, mas fazer esse da escala de Lombard, né? Mas mesmo assim, nessa de massa, tem que ir até a exaustão mesmo, até a falha que a gente chama, né? Mas de qualquer jeito, o maior erro, Rodrigo, de novo, não está tanto nisso. Tu tá dando uma solução que também é parcial. A solução primeira é adaptar o cara ao teste. O problema é que o pessoal não faz como foi validado o teste. Assim. Deveria ter 2 semanas, no mínimo, o cara se preparar para o teste. Para tu ter ideia, assim, não tem registro de lesão com aluno iniciante que tenha problema em ter feito RM, porque a gente sabe que não é o ideal. O cara iniciante, para que vai fazer uma força máxima, né? É estranho mesmo. Por um lado, daria para evitar, fazendo aquela coisa do lombar, por exemplo, que eu disse para vocês. Mas, por outro lado, não tem nenhum registro que mostre que tem risco de lesão. Se ele fizer um bom aquecimento, se ele fizer 2 semanas de ambientação, de adaptação, ele deveria fazer bem, mas aí que está o problema. Se deveria ensinar a técnica certa. Aí que está a história. O que o Rodrigo está dizendo é uma coisa muito comum de sala de musculação. Se não tem um professor cuidando, se não tem um maior, até às vezes até a questão essa visual do aluno, o aluno se auto-perceber bem no exercício, ele quer fazer o atalho, ele começa a roubar, que a gente diz, é outro jargão do treino de força. Ao invés de ele fazer completo, ele faz até a metade e se mexe todo. Quase que não, está fazendo rosca Scott ali, se mexendo todo, e ele faz qualquer coisa, menos mexer, menos trabalhar com os flexores, tá? Esse é um exemplo do roubar, né, digamos. E o Rodrigo fala muito disso. Aí os caras se enganam, dizem, olha, estou levantando tanto, mas também tá fazendo muita coisa errada. Aí tem um erro de base, já está fazendo a coisa errada, já deveria ser sanado antes, deveria parar tudo e tentar explicar para o cara, porque ele está perdendo chance de melhorar aquilo que ele quer fazendo esse atalho. Como muita coisa na vida, né? É o espertinho que acha que está ganhando, mas no final das contas não ajuda. Ele vai estar, se ele tivesse feito da forma correta, ele teria maior adaptação. Então eu não vejo o maior problema em RM, mas também tem uma saída. Dá para fazer testes indiretos. E dá para fazer o que tu disse também. Um aluno iniciante, dá para fazer um teste de um RM 1 mês depois ou 2 meses depois. Também não é o fim, Rodrigo. Eu vejo como uma boa saída também. Mas veja bem, mesmo assim, deixa 2 meses, tá? Vou fazer que nem tu disse, 2 meses. Mas tem que ter cuidado igual, porque esse cara, o aluno tende a roubar em muitos locais, porque tem uma cultura errada também do exercício. O colega está levantando mais carga, tem um espelhinho ali, tem o ego aparecendo, o narciso está fortíssimo, então tem tudo isso em vários locais, e a gente tem que quebrar com isso, né? Para vocês terem ideia, isso eu falo lá no treino de força, mas como vocês puxaram, eu já coordenei sala de musculação, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar os espelhos. Quase que fui demitido, né?
Depois, como eu me segurei no emprego, e depois eles adoraram, porque mais da metade da turma realmente, primeiro que não precisa, essa história de ficar se olhando porque tu controla a qualidade, não é assim, tu tem a própria propriocepção que te ajuda, tu tem os profissionais ali que tem que estar atentos para a qualidade do exercício, e a gente não sentiu falta nenhuma, inclusive foi bom, porque mais da metade dos alunos não queriam se ver mesmo. Aí tem a questão da autoimagem, que eu não vou ficar Professor, falando. se tu me permite, eu diria até que dependendo do exercício e da intensidade, o espelho só atrapalha. O espelho é capaz de ser um perigo, Sim, dependendo muda da a natureza posição do exercício. para ficar vendo o bíceps aumentar. Eu brinco com o pessoal da musculação, mas, ou seja, Cara, tem os loucos fazendo stiff e olhando para o lado. Tu já deve ter visto essa. Tem que olhar no espelho para ver como tá a tua lombar. E os caras segurando uma coisa com a força do trapézio enquanto olha para o lado, sabe? Isso me enlouquece. E é essa questão, assim, que eu não consigo formular muito bem, porque acho que é mal formulado também no próprio negócio do treinamento de força, né? Que é muita coisa formulaica e tal, mas a gente não tem uma noção de progressão técnica. Tipo assim, a gente olha ali no desenvolvimento motor, é assim que uma pessoa chuta uma bola quando está começando, é assim no intermediário, é assim quando tu sabe chutar a bola. Não existe isso no treinamento de força, né? E acho que é difícil também criar essas progressões sem bastante estudo, mas me deixa meio louco, porque, sabe, chutar a bola é natural e fazer força não é. E daí a gente vai lá e estuda como uma pessoa deve chutar uma bola, mas não, sabe? Sim. Não, eu te entendo. Uma Há questões de progressão aprendizagem técnica e motora, né? motora da força, né? Tem Que razão, existe. Rodrigo. Tem razão, assim, mas eu vou dar até para a gente não se alongar muito nisso, tá? Vocês vão ter os métodos de treino de força, que a gente vai falar disso, da complexidade neural, intersegmentar, padrões de movimento complexos e tal. E depois você tem toda uma disciplina com o professor Roney, que ele vai tratar disso direto. Todos esses problemas, Rodrigo, ele vai se lavar contigo. Então eu nem vou... e tudo que eu falei vai estar sempre limitado, porque o Roney sabe mais do que o dobro do que eu. Assim, o cara estuda isso e é um dos maiores pesquisadores e treinadores sobre força no mundo, né? Tá? Ele, inclusive, fez agora uma revisão sistemática na Medicine Science, que é uma das melhores revistas da área, coordenando o projeto com um aluno dele, assim, com essas definições de cargas e tal, num nível de evidência muito alto, assim. Vocês vão adorar, tá? Mas vai ter mais lá, até para eu parar esse assunto e a gente tocar aqui, senão vocês vão me encher de pergunta mais ainda. Outra, assim, rapidinho, desculpa incomodar, aqui rapidinho, daqui a tô pouco eu vou tentando te ter cortar, tu não tá me deixando. Tá, vai lá, eu termina. tô te avacalhando, é que daqui a pouco eu vou ter que sair também, não vou poder falar mais nada, que eu tô no meio da função aqui da minha casa, essa coisa. O que eu queria perguntar, só essa referência que tu falou do American College, tu tem algum link compartilhado ali na bibliografia? Pra gente olhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma lista, agora que eu lembrei. Eu tenho uma lista de artigos, com os artigos mesmo dentro, em pastas, sobre cada assunto, tá? E no treino de força tem esse artigo das recomendações do American College, tá? Mas é só buscar também, mas igual eu mando, tá? Eu vou mandar isso que tá por assunto, inclusive, mas, claro, eu não vou dar algumas aulas, aí eu não gosto de ficar, mas eu vou mandar igual o material, vocês vão ter a minha versão ali, e tem isso, tá? Em treino de força. E aí eu te corto mesmo, Rodrigo. Deu. Só valeu. Olha só, gente, vamos lá. Vamos para supercompensação. Essa curva clássica. O pessoal da Físio já viu essa curva? Eu estou vendo a Bibiana, acho que de Físio. Já viu essa curva aí em alguma disciplina, ou esse termo, assim, discutido em alguma aula de vocês? Danley também, que está aqui da dança, já viu isso? Já na disciplina da professora Isabela. A Isabela faz essa ligação também. O pessoal da educação física já, né? Provavelmente já, né? Tá. Mesmo assim, agora é o beabá do treinamento, então tem que ser um pouco repetitivo. Para alguns vai ser um pouquinho mais novo, mas resumindo, tá? A curva de supercompensação, tá? Ela tem essas 4 fases que vocês estão vendo ali. Vejam que tem uma linha tracejada ali, que é a da homeostase. Isso aqui, digamos que é a quantidade de energia no organismo. Que poderia ser de um determinado substrato energético, mas é energia no organismo. Tá? Quando a gente faz o exercício, a gente gera energia mecânica para o ambiente, né? Gera calor, né? E isso advém de uma energia metabólica. Essa é a nossa fábrica humana lá que faz esse papel, que é o exercício, em outras palavras. Os níveis de energia caem. Não vamos falar agora do tipo, agora é geral. Né? Eu tenho a fase 1, que é o exercício. Aqui está limitado como fadiga, mas não precisa ter fadiga. É o exercício em si.
os níveis de energia diminuem, tá? Quando termina o exercício, aqui é um exemplo de livro, né? Digamos que é um treino contínuo, tá? Eu tenho a recuperação, segunda fase, que eu chamo de compensação. O organismo começa a, como se fosse encher de novo o tanque de energia. Começa a ressintetizar energia, aí pode vir também a questão nutricional, super importante. É a nossa recuperação do exercício, tá? Qual é o grande segredo aqui, pessoal? Aqui está meio descompensada essa curva, tá? Mas ela deveria estar passando aqui no nível da homeostase exatamente entre o 2 e o 3, tá? Isso aqui tá errado. É aqui, entre o 2 e o 3. No momento que a curva passa da linha da homeostase, que era a linha da energia pré-exercício, tá? Eu tenho a supercompensação. É algo meio óbvio, né? Que significa o seguinte, eu dei um estímulo X para o organismo, com determinada intensidade, determinado volume, que esse organismo lê esse estímulo, essa forma de desequilíbrio, ou vamos chamar assim, agressão, né, que ele sofreu, esse desequilíbrio que ele sofreu, e aí ele pensa o seguinte, vou me preparar melhor para a próxima vez. E aí vem a supercompensação. Aqui está o segredo do treinamento físico, do ponto de vista energético. É dar um estímulo que otimize esse ganho a mais, que pode ser do ponto de vista estrutural, pode ser em massa muscular, pode ser funcional, né? Aumento de conteúdo mitocondrial, capilarização, tem vários elementos que marcam essa adaptação, ou níveis de energia mesmo, tá? E por exemplo, é isso, conteúdo mitocondrial, força seria número de ATP muscular também, do ponto de vista metabólico, tá? Mas poderia ser massa muscular, tem vários elementos que descrevem essa supercompensação, tá? O que acontece? A fase 4 aqui é a fase em que cai essa curva. Isso aqui é um erro de treino, mas que está nessas curvas só para fins de exemplo, tá? Que é o seguinte, tu não dá um novo estímulo, né? Se tu não der um novo estímulo, o organismo volta aos níveis da homeostase. Acontece o quê? Uma fase de involução ou reversibilidade, que depois a gente vai ver, isso está dentro dos princípios do treinamento lá. Tá? Por isso que eu tenho que dar cargas contínuas, para não ocorrer a involução. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar, assim, gente, eu dei de manhã, então aqui também para emparelhar, vou fazer com vocês, é o exemplo do professor Cruel dava na fisiologia. Quando eu fiz estágio, tive que fazer, mas saía muito mal, era um teatrinho que ele fazia. Era o seguinte, ele pegava um aluno desavisado e falava lá, com o jeito gaudério dele, dizia, olha, vamos dar o exemplo da supercompensação, né? E ele chamava da lei do menor esforço, que representa um pouco toda essa curva aqui. O que ele fazia com o cara? Sem avisar ele, o Cruel dava um empurrão no cara que jogava o cara longe. Era engraçado, porque o cara batia na parede mesmo. O Cruel ia para o lugar certo para ele ir voando para a janelinha ali daquelas salas de aula nossa ali. Bom, acontecia isso, todo mundo se assustava, né? Aí o guri já bem irritado, ficava, o que é isso? Tal, ele, tá, vem cá que eu vou explicar. Tal. Aí ele dizia o seguinte, o que aconteceu aqui? Eu dei um estímulo no organismo. E aí ele dizia assim, ó, desequilibrei ou não desequilibrei o organismo? A pessoa, sim, desequilibrou, quase matou o cara. Bom, então tá. Vamos ver de novo. Agora, vamos lá. Vou fazer de novo o mesmo estímulo. O cara se preparava. Né? Esse cara tá louco, né? Ele e o Cruel ia e o cara já estava com o pé atrás. O cara não se desequilibrava tanto. E aí, tá. Aí chegava no terceiro exemplo, era o cara que estava empurrando já o Cruel, né? Mas, assim, o que ele trazia a partir dali? Que essa analogia é um pouco do que acontece no treinamento. A gente tem que dar um estímulo que desequilibre o nosso sistema, né? Aí eu estou falando geral, é até psicológico também. Hoje a gente fica muito centrado no metabolismo, mas não é só isso. Né? Tem também a adaptação, até as questões psicossociais envolvendo isso. Né? Mas tem muito a ver com essa questão. O que acontece? O organismo vai se preparando. Vamos para o mundo real. Pego um aluno novo, botei o aluno, né, sedentário, começando o primeiro dia de aula, boto ele para caminhar a 5 km por hora. Dependendo do nível de sedentarismo, já é uma frequência cardíaca alta, se ele tiver muito, muito ruim. Mas tem que estar ruim mesmo, porque 5 é pouco, né? Mas vamos lá. Frequência cardíaca alta.
desequilibrou o sistema. Ele pode até se cansar em 10, 15 minutos de exercício, dependendo do nível de sedentarismo. Ok. Depois de 2 semanas, 1 mês de treino aeróbico que eu faça com esse cara, o que eu faço? Eu boto ele de novo a dar o mesmo estímulo, boto ele na esteira a 5 km por hora. Coisa simples. O que vocês acham que vai acontecer com a frequência cardíaca dele nesse exercício? Que era, lá no início, chegava quase a 90% da frequência cardíaca máxima, porque ele estava bem sedentário. Digamos que é um idoso, então a máxima dele é 150, ele estava caminhando a 130, 140 já. O que vai acontecer com a frequência cardíaca dele? Para aquela mesma carga, aquele mesmo estímulo, esse estímulo não vai desequilibrar ele tanto. A frequência cardíaca dele vai ser menor. Tá? Isso é uma coisa de conhecimento geral sobre treinamento. Esse exemplo mostra um pouco de como é essa supercompensação. O organismo se prepara para aquele estímulo novo, né? Para aquele estímulo novamente. E assim vai a carga repetitiva a ponto dele ir se adaptando, ele vai formando uma estabilidade sobre aquilo. E aí vem o desafio do professor, né, do treinador, de pensar em novos estímulos. Será que ele precisa melhorar mais ainda? Se precisa, ele vai ter que fazer novos estímulos, né? E aí vai se tornando mais complexo, porque a janela de treinamento diminui, né? Esse é um papo que a gente tem. O aluno iniciante melhora muito, depois os caras já treinados melhoram menos. Tem menores janelas de treinamento. Aí eu tenho que fazer supercompensações mais complicadas. Eu tenho que regular melhor a carga que eu vou dar para conseguir permitir esses novos desequilíbrios e novas supercompensações. Tá? Mas isso está ligado intimamente à ideia de adaptação de treinamento. Tá? Esse é um segredo bem importante que a gente tem que lembrar. Vocês já viram, a maioria, né? Talvez os da físio menos, mas isso é uma coisa importante, que tem a ver com essa ideia do treino. Né? O que acontece, pessoal? Eu tenho diferentes formas de dar essas cargas. Aqui eu vou mostrar muito, não estamos entrando em métodos, tá? Mas a ideia é geral. Tanto é que essa parte dessa matéria, o conceito se chama assim, ó, caráter ondulatório de cargas. Tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas cargas. Aqui, por exemplo, eu dou uma carga padrão no meu aluno, em que ele melhora, e depois, se eu não mudar essa carga, ele estabiliza. Tem um platô ou estagnação aqui. Aqui não é que ele parou de treinar, ele treina sempre com a mesma carga. É claro que vai chegar um ponto em que não traz mais melhoras. Aí eu preciso de uma nova sobrecarga, porque aquilo que era carga de adaptação se tornou uma carga de manutenção, não traz mais adaptação. Então, eu teria que estimular. Então, eu tenho que cuidar, porque cargas repetitivas ao longo do tempo não é bom, porque vai me levar a essa estagnação. Cargas lineares, isso aqui acontece muito. Eu brinco que tem os 2 grupos, né, gente? Tem os marombeiro e tem os Forrest Gump, né? Os Forrest Gump, vocês sabem, né? Que eles começaram a correr um dia e não pararam mais. E os marombeiro é aquilo, né? Trincando sempre na frente do espelho, né? E tem que riscar. Essa é a linguagem da galera. O que acontece? Se tu pegar esses caras, é engraçado, tu vai falar sobre carga de treino neles, quando eles têm ideia do que está acontecendo, eles vão dizer muito assim, ó, aumentei. Tu nunca, assim, ó, nunca vai ver da boca deles e assim, não, passei por um microciclo regenerativo. Que é a sessão regenerativa. É difícil isso, porque eles olham até para o lado, porque é meio vergonhoso, né, acontecer isso. Só que tem um problema, né, gente? Eu digo assim, que Deus criou a dor e a lesão foi para os maus professores de educação física, né, o mau treinador, né, que não entendem de treino, e aí ficam nesse papo. Porque é impossível o cara, ao longo de anos, só aumentar a carga. Tem algum erro aí. E, de novo, quem vive esses mundos sabe que acontece, sim, diminuição, mas quase sempre é assim, ó. Essa semana eu vou baixar a carga que está me doendo o peito. Machuquei a coxa aí no último treino, vou diminuir a carga essa semana. Aí tu vê, aí ele periodiza, aí ele ondula, né? Machuquei mesmo. Isso se não entra em overtraining mesmo, que aí é meses de... né? Mas, de novo, ele está fazendo errado. Isso não é periodização, porque a gente não antecipou isso, né? Essas cargas lineares não existem, tá? Então, errado também. Aí eu tenho coisas que são mais comuns, cargas progressivas, que também tem seu problema, porque se há de infinito para cima, não dá. Essa coisa tem que aumentar e diminuir, mas também ela tem que, em vários tipos de ciclos, eu tenho que aumentar e diminuir. Em outras palavras, gente, eu preciso ter oscilações, tá? E o termo fica redundante, mas é cíclicos, né? Eu tenho que ter essas cargas cíclicas
Do ponto de vista microtemporal, que significa semana, a gente vai regular aqui, tem variações disso, mas nós vamos botar aqui para facilitar, nós vamos dizer que os microciclos são semanais, como eu estou vendo aqui, digamos que é segunda, quarta, sexta e sábado aqui uma carga regenerativa, tá? E aqui eu passo um domingo, fim de semana, descansando um pouquinho, tá? Então eu vou ter os meus microciclos, mas também vou ter, se eu olhar aqui cada microciclo como uma carga geral, vejam que essa carga aumenta, mas também diminui lá na semana 4. E aí eu encerro um mesociclo, que significa intermediário, né? De novo, eu digo assim para vocês, gente, é fácil, é intuitivo o aluno pensar em descanso, estímulo, recuperação, de um dia para o outro. Porque o cara se cansa no treino, depois ele dorme, descansa e está pronto para o outro. Isso é fácil dele perceber que precisa descansar. Tudo bem. Microciclo também, porque a gente tem a estratégia nossa semanal de organização social, né? A gente deveria descansar os fins de semana. Se a gente não descansa, começa a segunda-feira cansado, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente vai começar a se estressar, fadiga, etc. No treino é a mesma coisa, eu preciso ter um descanso um pouco maior do que aquele que eu tenho sempre de uma sessão para outra. E é por isso que eu chamo de microciclo, porque as coisas ciclam. Só que aí que está. Além do microciclo, quando eu vou para o meso e para o macrociclo, aí a coisa complica, porque não é tão intuitiva. E aí que entra o papel do treinador, entra o papel do treinamento físico para estruturar isso a longo prazo. Para eu pensar essas cargas e não só de um dia para o outro, mas pensar elas a longo prazo, tá? E aí entra, porque é mais difícil. Se deixar, o aluno quer saber, quer dar pau, né? Não, mas ele tem que entender que a cada 3 semanas, mais ou menos, ele tem que manter ou diminuir um pouco, porque ele precisa ciclar no mesociclo, para ele começar o novo com mais chance de adaptações. Tá? E aí tu já vê absurdos. Então, os papos que vocês estavam me dizendo dos 30 segundos, 2 minutos, gente, vocês podem ver, quando vocês veem essas cargas estruturadas, já dão graças a Deus que tem, porque tem muitos lugares desses aí de salas de musculação, etc., que não tem isso estruturado, né? Vai indo, as receitas de bolo pronta, né? Então, o pessoal erra muito sobre, eu digo assim, como usam a ciência do treinamento físico um serrote só pela metade. Eles usam uma partezinha assim de serrote, enquanto que poderiam usar muito mais, né? Muita regra de lesão, etc., cheio de teoria, nova moda, etc., poderia ser seguindo os princípios do treinamento básico. A gente, é incrível como o pessoal não respeita coisas, tá? Grupos de corrida também, muito, eu até brinco com o Léo Ribas, né, o treinador que é meu mestrando, é um grande treinador, levou agora atleta olímpico e tal, e ele tem um grande grupo de corrida lá, que é o Percorrer, com um trabalho excelente, assim, mas ele diz, tem muito grupo de corrida que a gente diz que é ajuntamento de gente, né, juntaram 20 caras e saíram que nem Forrest Gump, e saem para correr e são uma família, e tiram foto no churrasco junto, e tá, é legal, né, tá lá, e é bom mesmo socialmente, só que eu digo de novo, que pena que não usam nada da teoria do treinamento físico, porque não adianta ficar correndo que nem uns loucos, todo mundo junto, já tem erro, porque não é individualizado. Não pode ser que 10 pessoas sejam geneticamente exatamente iguais. Ou seja, faz treinos juntos, sociais, mas também faz cargas de treino que tenham individualidade, com curva de treino, com tudo isso que a gente vai falar esse semestre. Tá? Com isso, vocês vão ver, vocês vão revolucionar os locais onde vocês consigam colocar. Em alguns locais, né, que é mais difícil de chegar a essas coisas. E outra coisa, aqui, gente, vejam que tem um mesociclo, mas lembrem que existe um macrociclo. Macrociclo, geralmente, é de 6 meses a 1 ano. Então, eu também vou ter os blocos de treinos mensais que também vão se regular. Eu tenho que ter um período de transição, que é lá no final do macrociclo eu descansar, eu tenho que ter 20 dias de descanso. E, gente, o senhor está falando isso porque não trabalha com meus marombeiros lá, eles não descansam nunca. Eu não, gente, eu estou falando de atleta olímpico, caras de altíssimo nível, caras... já dei treino para gente na área também com muita restrição de movimento, Parkinson, eles têm período de transição, todos, porque eles seguem princípios biológicos gerais, cada um com seus objetivos, etc., mas todos precisam dessas oscilações, não só físicas, mas também mentais, né? Mentais também, tá? Então, isso é necessário. Essa ciclagem de cargas é algo que não se discute. Tem alguns artigos que aparecem lá, a discussão de metodologia
como é que é, de periodização ondulatória versus linear e tal. Gente, assim, ó, vocês vão ver que é pouco. E é pouco não é por acaso, é porque é uma discussão etérea, é uma discussão que muitas vezes é perdida. Porque o caráter ondulatório de cargas é uma regra essencial do que se aprendeu sobre teoria do treinamento. O problema é que tem várias áreas da nossa ali da ciência do movimento humano que meio que esqueceram dessa parte, tá? Mas isso é o básico. E além dessas adaptações que eles perceberam que otimiza melhor as cargas, que consegue trabalhar com mais segurança, etc., dessa forma, também é observado que é mais motivante do que lá fazer toda semana a mesma coisa durante um mês. É muito sacal, né, gente? Eu me lembro lá, meus treinos de natação tinha um dia que tinha que fazer uma espécie de longão, que agora há anos se usa nas corridas, né? E era um saco, eu sabia que toda quarta-feira eu ia lá nadar 2.000 sem levantar a cabeça, só contando azulejo, já sabia 2 meses antes que eu ia fazer na quarta-feira. Essa oscilação de cargas também tem um fator motivador psicológico, além de adaptativo, né? Melhor, de estimular sempre cargas diferentes para o organismo, com descansos organizados também. Tá? Por isso, essa distribuição aqui é a melhor. Aqui eu tenho um intermediário, cargas que se repetem ao longo da semana, dependendo do método, porque aqui eu estou falando geral, né, gente? Mas, por exemplo, tem treinos de musculação que às vezes eu posso repetir elas. Claro, de novo eu digo, 1 mês eu acho demais, como tem muita sala de musculação que faz. O cara passa 1 mês fazendo a mesma coisa, aí tá na hora de trocar ficha, só quando o aluno já está quase que cortando os pulsos, desmotivado, né? Aí o cara está na hora porque vai dar trabalho para o professor. Não deveria ser coisas mais ondulantes, mais provocativas, oscilatórias, que não significa maior carga. É até trabalhar com cargas, às vezes, mais altas, mas oscilantes, e o organismo tem mais chance de se adaptar dessa forma. Tá? E é menos sacal, né? Obviamente. Muito bem. Outra linguagem, gente, que é importante para nós, assim, de início, aqui está um pouquinho estranho, tá? Mas é assim, ó, esse slide eu não arrumei, mas é assim, ó, que vem lá da fisiologia. Até vou tirar aqui, deixa eu ver se tem mais coisa. Não. Olha aí, é coisa da Diana, obrigado. Tá. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, mas vamos falar assim, ó. Uma coisa para finalizar a aula que é importante é que assim, ó, vocês viram muitas respostas agudas ao treinamento, tá? Geralmente os estudos que acontecem na hora ali. Tu dá o estímulo, tu dá a sessão de exercício e vê a resposta em termos de frequência cardíaca, concentração de lactato, percepção de esforço, bom, o que for. Isso é respostas agudas. É uma informação importante, a gente tem que saber no dia a dia o que está acontecendo com o nosso aluno, mas ela é secundária, porque os grandes objetivos do treinamento são sempre que essas respostas agudas ajudem a gente a otimizar as adaptações crônicas. E aí eu tenho meus desfechos primários, né, na linguagem mais clínica da coisa. Né? Ali que eu vou ver que é isso que importa. Depois de 6 meses, quais são as metas de treino? Eu tenho que diminuir a percentual de gordura, tenho que aumentar a força, tenho que melhorar minhas capacidades coordenativas também. Tudo bem, eu vou avaliar, vou fazer essas análises, organizar as cargas, mas vou estar atento também ao que acontece do ponto de vista crônico, adaptações crônicas. Então, lembrem disso e tem essa ordem de hierarquia. Não significa que uma não interessa, as duas são importantes, mas tem essa ordem. Eu preciso entender sempre, chegar naquele fim. O que aconteceu depois de 6 meses? Como é que esse aluno foi ao longo dos dias, mas também onde ele está indo ao longo dos anos com esse treinamento. Tá? Pessoal, me estendi um monte por causa dessas nossas conversas aqui, 3, eu me passei, mas estamos dentro do horário da aula igual, mas eu não fiz nem o break, né? Estou matando vocês, mas deixa eu ver aqui quantos terminamos em 17, tá bom? Alguma pergunta antes de eu finalizar aqui a gravação? Falei demais, né? Chega. Vamos descansar. Acho que nós falamos demais, né? Não deixa eu estudar a aula. Tem problema, não tem galho. Só o Rodrigo, eu vou começar a cortar o microfone dele. Eu já vi que é gente boa, dá para a gente brincar. Mas é um bom problema, tá, gente? Eu prefiro esse problema de falar demais e a gente vai se acertando para dar as cortadas, porque é nesse ambiente legal, não é para... Né? Mas do que ficar todo mundo aí, nem aí com o negócio, sem falar nada. Tá? Vou parar de gravar, então.